Abre comigo a tua Bíblia, Lucas 7. Deixa aberto, hein? Lucas 7, a gente vai ler do versículo 11 ao versículo 15. Vou contar uma história para você, antes da gente começar. Um pastor, ele tinha um filho roqueiro, sabe? E ele estava prestes a completar 18 anos. E aí ele virou para o pai e falou assim: pai, me empresta seu carro, deixa eu dirigir. E aí o pai dele, depois de pensar muito, o pastor pensou bastante. E aí falou assim: olha, filho, vamos fazer o seguinte. Se você melhorar suas notas na escola, se você estudar a Bíblia todos os dias e cortar o seu cabelo, que ele era roqueiro, tinha o cabelo bem grande. Oxi, eu te dou o... Pode deixar, gente, eu estou controlando o volume aqui. Baixa o volume do computador assim, ó, lá para uns 70%. Não foi. Obrigado, aí, deixa aí. Vem. Voltando à história, aonde eu estava. Cabelo grande. O filho do pastor falou assim, ó, deixa eu pegar seu carro, pai. Ele falou, ó, se você melhorar a tua nota na escola, se você ler a Bíblia todos os dias, se você cortar o seu cabelo, eu te dou o carro para você dirigir. E aí o filho virou para o pai e falou, tudo bem. Passado algum tempo, passou alguns dias, alguns meses, o pai virou para o filho e falou assim, filho, eu estou realmente surpreso. Me surpreendi com você. Suas notas na escola melhoraram, você estudou a Bíblia todo santo dia, mas você não cortou o seu cabelo. Como é que fica o nosso trato? E aí o filho virou para o pai e falou assim, pai, olha, de tanto eu estudar a Bíblia, eu achei algo curioso. Sansão tinha cabelo grande. Noé tinha cabelo grande. Até Jesus devia ter cabelo grande. Por que eu vou cortar o cabelo? E aí o pai parou, pensou, olhou um pouquinho e falou assim, é verdade. Todos eles tinham cabelo grande. Mas sabe o que eles têm em comum com você? E o menino falou assim, o quê? Nenhum deles andava de carro. Todos estavam a pé. Perdão pela piada ruim de manhã. A Camila entendeu agora. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Está aberto aí, Lucas? Lucas 7, versículo 11 ao versículo 15. Vou trazer uma palavra profética para você. Quantos vieram nesse lugar aqui procurando uma resposta? Estão esperando uma resposta de Deus, querem algo de Deus, querem ouvir algo de Deus. Tem pedido de oração. Rapaz, só eu, o Alex, o André, todos nós temos algo de Deus. Então, nessa manhã eu tenho uma palavra que vai ser uma resposta de Deus para o teu coração. Amém? Amém? Lucas 7, versículo 11 diz assim. Lucas 7, versículo 11. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Preste atenção nessa parte aqui, ó. Um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Feche teus olhos, curva essa cabeça.
Pai Santo, nós te damos graça por mais uma vez que estamos aqui. Clamamos a Ti, Senhor, fala conosco nessa manhã. Que seja uma manhã de vida, uma manhã de graça, de glória, Deus. Ministra aos nossos corações com Teu poder. Ministra aos nossos corações, Senhor. Deus, se há aqui algum espírito maligno, eu dou uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus, que bata em retirada, em nome de Jesus. Porque somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade de agir, falar, ministrar os corações aqui. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Glória a Deus. Queria falar com você, olha para o seu irmão, você vai falar o título da mensagem para ele, olha para ele aí e fala assim, ainda há esperança. Fala para outro, fala, ainda há esperança. Ainda há esperança, Júnior. A história desse texto ela é muito interessante. Jesus está se dirigindo a uma cidade chamada Naim. E você sabe muito bem que por onde que Jesus passava, uma multidão ia atrás e acompanhando ele. E ele estava indo para essa cidade chamada Naim. Naim significa felicidade, agradável. Jesus estava indo para uma cidade que supostamente deveria ser feliz. Jesus estava indo para uma cidade que supostamente deveria ser uma boa cidade, uma cidade onde as pessoas eram agradáveis, alegres, felizes. Naim significa felicidade. Porém, algo diferente naquele dia estava acontecendo. E a cidade onde era para ter felicidade, havia luto, angústia, sofrimento e dor. Então, aquilo que deveria estar feliz, estava triste. Jesus estava chegando nesse lugar. Enquanto Jesus estava entrando na cidade, estava saindo um cortejo fúnebre. Eles estavam levando um morto para enterrar do lado de fora da cidade, assim como a cultura judaica mandava. Que não podia enterrar o defunto dentro da cidade, ele tinha que ser enterrado do lado de fora. Então estava saindo um cortejo. Aquele lugar deveria ser felicidade, mas naquele dia algo diferente estava acontecendo. Aquilo que era para ser feliz não estava tão feliz assim. E esse lugar hoje somos nós. Esse lugar hoje somos nós nessa pregação. Você é Naim. Deus te chamou para ser Naim, um local de felicidade. Jesus te chamou para ser um local agradável. Jesus te chamou para ser um lugar feliz. Jesus te chamou para carregar a felicidade. Mas talvez algo aconteceu e tem algo diferente no teu coração, que não está trazendo a felicidade, mas está transformando aquilo que era para ser feliz em angústia e dor. Mas eu posso te dizer que ainda há esperança. Olha para o teu irmão mais uma vez e fala para ele como um profeta, diga assim, ainda há esperança. Fala para o seu irmão, ainda há esperança. Glória a Deus. De um lado, de uma direção, vinha Jesus, um cortejo feliz, alegre, uma procissão. Jesus, o profeta, aquele que fazia milagres, estava vindo andando, uma multidão estava celebrando, imagino eu que alegre e feliz, e do outro lado vinha um cortejo fúnebre, uma multidão caminhando com um morto. De um lado vinha alegria, do outro lado vinha dor. Em determinado momento dessa história, os dois grupos se encontram e algo poderoso acontece. Como eu te disse, essa viúva estava enterrando o seu único filho. E viuvez naquele tempo era um problema. Viuvez naquele tempo era uma sentença terrível. Porque não é como hoje. Hoje nós temos mulheres independentes, bem-sucedidas, que trabalham, conquistam. Mas naquele tempo a mulher ela era totalmente dependente do homem. Totalmente dependente financeiramente do marido. E se o marido faltasse, ela era completamente dependente dos filhos. E se os filhos faltassem, ela ficava à mercê da vida. Então, naquele momento, a mulher estava enterrando o seu único filho. Ela já não tinha marido. O marido dela representava o presente dela, mas ele já tinha morrido. Então, aquilo que ela poderia conquistar no presente dela já tinha passado. E o filho representava o futuro. Aquilo que ela poderia conquistar no futuro também estava sendo enterrado.
E de vez em quando nós estamos enterrando a nossa esperança. A nossa única esperança está sendo enterrada. Por isso que o lugar que deveria ser chamado felicidade, não está sendo chamado mais de felicidade, é a dor e a angústia. E nessa manhã o teu coração pode estar assim. Eu imagino aquela mulher andando, saindo da cidade, pensando e falando, talvez, o que será de mim? O que eu farei agora? Eu já perdi o meu esposo, aquele quem provia, e agora eu estou perdendo o meu filho, aquele que iria prover. O que será de mim? O que eu farei agora? Quem poderá me defender? E de repente, na porta da cidade, não aparece o Chapolin Colorado, mas aparece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o cortejo da vida vem andando e fala assim: eu poderei te ajudar. Ela estava lá caminhando para enterrar sua última esperança. Quantos de nós caminhamos para enterrar nossa última esperança? Quantos de nós caminhamos chorando pelo que enterramos e chorando pelo que ainda vamos enterrar? Quantos dias nós caminhamos pensando naquilo que já enterramos, mas chorando por aquilo que ainda vamos enterrar? Caminhando num cortejo de morte, num lugar onde deveria ser a felicidade. Quantos de nós? De um lado vinha a morte, do outro lado vinha a vida. De um lado vinha a desesperança, do outro lado vinha a esperança. De um lado vinha o choro, do outro lado vinha o riso. De um lado vinha a dor, do outro lado vinha o ágape, o amor. Você sabe muito bem, já falei algumas vezes para você que o Novo Testamento ele é escrito em grego. Originalmente, ele não é escrito em português, como alguns imaginam. Ele foi escrito em grego. E na tradução para o português, muitas palavras, elas não é que se perderam, mas muitas palavras em português não expressam exatamente o mesmo peso no grego. Assim como a gente traduz às vezes do inglês para o português, ou do português para o inglês, nós não temos palavras semelhantes. Então a gente acaba perdendo um pouco o peso da fala, né? Uma dessas palavras é o ágape. Todas as vezes que se escreve amor no Novo Testamento, quando nós escrevemos em português, o tradutor lá botou amor em tudo. Todas as passagens ele escreveu amor. Mas em grego, existem 4 palavras diferentes para amor. Não somente uma, como existe no nosso idioma. Existe uma palavra que se chama ágape. O ágape é o amor incondicional, o amor que Deus tem por nós, aquele amor que não requer nada em troca. Esse é o ágape. Também tem outra palavra que se chama eros. Eros é aquele amor erótico, vem a palavra erótico, é um amor entre um casal, um amor sexual, erótico. E aí você tem o storge. O storge é aquele amor entre membros de uma mesma família, aquele amor de irmão com irmão, primos. É um amor que nós devemos aos nossos membros familiares, storge. E aí também nós temos o amor filia. A palavra filia é o amor entre amigos, lealdade. O amor filéu, como você quiser. Então, na tradução para o português, nós perdemos um pouco essa intensidade das palavras. Por exemplo, se a gente for ler João 3,16, nós lemos em português, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é assim que nós lemos? Mas a palavra original lá é ágape. Então porque Deus ágape o mundo de tal maneira. E quando nós transformamos essa palavra amou para ágape, a intensidade muda. Porque Deus amou incondicionalmente, sem querer nada em troca, o mundo. Percebeu a troca de intensidade? Porque Deus amou intencionalmente, incondicionalmente o mundo, sem requerer nada em troca, por sua graça. Essa é a palavra original. E o fator ágape na Bíblia se chama Jesus. Jesus é o fator ágape. Todas as vezes que nos referimos a Jesus, ao amor que Ele tem por nós, esse é o ágape. Esse amor incondicional que nos ama sem requerer nada. E a viúva vinha andando, saindo da cidade no cortejo de morte, triste, angustiada, com dor,
sofrendo, e ela se encontra com o cortejo do ágape, aquele que ama incondicionalmente, o fator que muda tudo, o detalhe que muda tudo, o fator que transforma, se chama ágape. Olha para o seu irmão e fala assim: o fator que muda tudo se chama ágape. O próprio Deus, Jesus. E Jesus olha para aquela mulher, o ágape olha para aquela mulher naquele instante e diz assim: não chore, não chore. Toca no caixão e diz para o menino: levanta. Basicamente ele estava dizendo assim: não chore, ainda há esperança. E essa esperança sou eu. Essa esperança sou eu. Essa esperança é Jesus. Não chore. Porque onde Jesus passa, tudo é transformado. Onde Jesus toca, tudo é vivificado. Onde Jesus toca, o milagre acontece. Aonde Jesus toca, não precisa estar bom. Pode estar o pior cenário do mundo. Aonde Jesus toca, algo acontece, tudo é transformado. Aleluia, você pode dizer amém? Amém. Se o presente está destruído, se o futuro está condenado, ao encontrar com o ágape, a sua esperança será ressuscitada. Glória a Deus. Ainda há esperança. E eu preciso compartilhar com vocês alguns pontos que eu aprendo nesse texto. O primeiro deles é: não existe nada tão ruim que Jesus não tenha poder para restaurar. Se você estiver anotando, anota aí. Bota assim: não existe nada tão ruim que Jesus não possa restaurar. Não existe nome acima do dele, não existe poder acima do dele, não existe alguém acima dele, não existe nada nem ninguém capaz de nos separar do ágape, o amor incondicional. Não existe nada suficiente que possa impedir o amor de Deus. Então não existe nada tão ruim que não possa ser restaurado pelo amor de Jesus. Em Romanos 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Não existe nada tão ruim que Jesus não possa restaurar. O amor de Jesus restaura todas as coisas. O quadro da viúva, ele era terrível. Presente destruído, futuro condenado. O quadro da viúva, ele era terrível. Mas mesmo assim, Jesus transforma ele. Talvez você está vivendo esse tempo de pensar exatamente igual a viúva. É o fim. Estou enterrando a minha única esperança. É o fim. Estou sobrecarregado, cansado, desanimado. Mas, deixa eu te falar, o ágape te encontra hoje. Jesus te encontra nessa manhã. O Ministério da Mídia não está me ajudando. Sou eu mesmo, foi eu que encostei aqui, Bel. Perdão. O ágape te encontra nessa manhã e restaura o teu coração ferido, restaura as tuas tribulações, restaura aquilo que deveria ser felicidade, está angustiado, ele restaura em felicidade novamente. O ágape te encontra nessa manhã e ele é esse pequeno detalhe, se é assim nós podemos dizer, que transforma todas as coisas. Então deixa esse pequeno detalhe tocar no teu coração nessa manhã, tocar no esquife, tocar naquilo que está morto. O esquife era o caixão. O esquife é onde nós carregamos aquilo que estamos enterrando. O esquife é onde nós carregamos os nossos sonhos que estamos levando para enterrar. Deixa Jesus tocar no esquife, onde você carrega esse sonho. Deixa Jesus tocar nesse esquife, aonde você está carregando aquilo que era para ser felicidade. Deixa Jesus restaurar o teu coração. Porque é Ele que faz restaurar os seus sonhos. É Ele que faz renascer a tua esperança.
A segunda coisa que eu quero deixar para você nessa manhã é: não se desvie do caminho que te leva até Jesus. Aquela mulher, eu imagino ela caminhando, triste, angustiada, e vendo uma multidão vindo de frente com ela, rindo, celebrando, se alegrando, e ela chorando, clamando, tentando entender o sentido das coisas. E eu fico imaginando que não seria nada menos justo do que se essa mulher falasse assim: eu vou mudar o caminho, porque isso é um absurdo. Enquanto eu estou enterrando o meu único filho, tem gente vindo rindo, cantando, clamando esse tal de Jesus. Nada seria menos justo se ela não fizesse, se ela mudasse de caminho, se ela ficasse indignada e trocasse o caminho dela, falando: não, vamos sair pela outra porta. Eu não quero nem cruzar com esse povo que não respeita o meu luto. Porque a nossa atitude quando estamos em luto é isolamento, quando nós estamos angustiados é o isolamento, quando nós estamos com dor é o isolamento, quando nós erramos é o isolamento. Então não muda o teu caminho, continue em direção. Se você está vendo a procissão de Jesus vindo andando, o grupo alegre e feliz de Jesus que está vindo em direção até você, deixa cruzar com você ali, deixa encontrar, porque foi esse momento do encontro que trouxe vida novamente. Então eu não sei por que você está se escondendo, eu não sei por que você está trocando de lugar, eu não sei, mas eu sei que Jesus está vindo num cortejo de alegria e de felicidade. Quer encontrar o teu cortejo de dor nessa manhã? Para de esconder o teu coração. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Ele é o nosso consolo. 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Diz assim, ó: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus da consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Tudo o que você precisa está em Deus. E eu posso trazer isso para uma alusão presente do tempo de agora. Se você está mal, levanta sua mão e fala: eu estou mal. Se você precisa de ajuda, levanta tua mão e fala: eu preciso de ajuda. Pega o telefone, liga e fala: pastor, eu preciso de ajuda. Liga lá para o líder da célula, fala: Gabriel, estou precisando de ajuda. André, estou precisando de ajuda. Deixa o cortejo da vida encontrar o teu cortejo de morte. Deixa o grupo da igreja chegar lá com Jesus. O grupo da igreja está tentando te contactar para levar Jesus até o teu coração e Jesus poder tocar no teu esquife e ressuscitar aquilo que está morto. Terceiro ponto que eu deixo para você é: não se desespere. Ainda há esperança. Por mais que os seus olhos não tenham mais esperança, por mais que os seus olhos não vejam mais um caminho, por mais que você pense que já apostou todas as suas fichas, ainda que para os seus olhos nada mais faz sentido, ainda que você tenha chegado ao ponto de dizer: acabou, ainda há esperança. No jogo de futebol a gente fala que só acaba quando o juiz apita. Na vida também, só acaba quando o juiz apita. Só acaba quando o juiz, o Deus Todo-Poderoso, determina que é o fim. Enquanto não determina que, se você está de pé, respira e caminha e fala, ainda não é o fim, ainda não acabou, ainda há esperança. Jesus é especialista em transformações. Jesus é especialista em transformar situações aparentemente perdidas em um grande milagre. Jesus, quando encontra os discípulos pescando, os discípulos eles vinham de uma pescaria que não deu certo, fracassada, não pegaram nada, o cenário destruído, o presente destruído, o futuro condenado. Jesus entra no barco e ele fala assim: joga a rede para o outro lado. E quando eles jogam a rede no outro lado, eles pescam, e pesca, é a pesca maravilhosa.
Você vai ver a história na Bíblia. A pesca maravilhosa. Foi tão grandioso que os barcos quase afundaram de tanto peixe que tinha lá. Jesus é especialista em mudar o quadro do fracasso em uma grande vitória. Qual que é o grande quadro de fracasso que você tem carregado nessa manhã? Jesus quer transformar numa grande vitória. Ainda há esperança. Assim como Jesus disse para aquela mulher naquele momento mais difícil da vida dela: não chore. Eu digo para você nessa manhã também: não chore. Não se desespere. Ainda não é o fim. Romanos 15, versículo 13 diz assim: ó, ora, o Deus de toda a esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Deus da esperança te encha de alegria e arranque do teu coração o cortejo da morte. Quarto ponto, quarto e último que eu deixo para você nessa manhã, para nós orarmos juntos. Deixa Jesus ressuscitar a tua esperança. Deixa Jesus ressuscitar isso que você está indo enterrar. Só Ele tem poder para ressuscitar isso que está morrendo. O ponto-chave dessa história foi quando Jesus tocou no caixão. Quando Jesus toca no esquife. É o ponto-chave. Porque vinha um menino morto. A esperança da mulher estava morta. Aquele que poderia sustentar ela, aquele que podia amar ela, aquele a quem ela amava, aquele que poderia representava a vida dela futuramente, ela estava enterrando. Ela estava enterrando a esperança, o futuro, o sonho, a possível conquista, aquilo que tinha valor, era isso que ela estava enterrando. Jesus toca no caixão. Quando Jesus toca no caixão, Ele diz para o menino se levantar e o menino se senta. Ei, Jesus quer tocar naquilo que está morto e Ele fala assim: levanta, deixa Ele tocar para que seja curado, para que seja restaurado, para que seja ressuscitado. O texto de Lucas 7, no versículo 14 e 15, Jesus toca no caixão e fala para o jovem assim, ó, levante-se. O jovem, ele se põe sentado e começa a falar. Quando nós entregamos aquilo que está morto para Jesus, Jesus não somente ressuscita, mas Jesus ele ressuscita e devolve vivificado. Jesus ele devolve aquilo que estava morto para aquela mulher vivificado. O menino senta e começa a falar. Imagino eu falando: gente, quanta gente nesse lugar. Vocês estão dando uma festa? Olha só, tem uma festa acontecendo aqui. Imagina ele começando a falar, o menino: a mãe está chorando por quê? O que aconteceu? Menino é especialista nisso, aprontar uma com a gente e depois fingir que nada aconteceu. Imagina o menino sentado, falando assim: o que aconteceu, mãe? O que você está chorando? E esse homem aqui, que eu estava dormindo e ouvi a voz dele. Ei, deixa Jesus tocar naquilo que você está enterrando. Deixa Jesus tocar no teu coração. Deixa Jesus tocar nas áreas da tua vida que precisam de transformação. Deixa Ele entregar vivificado para você. É preciso dar uma chance. É preciso permitir. Eu imagino que aquela viúva, ela podia ter falado para Jesus, falar: sai daqui. Eu estou triste, estou angustiado. O que você quer falar comigo? Não chora o quê? Entra na fila aqui, ó. Tá todo mundo falando para não chorar. E não chora o quê? Vai tocar você vai tocar no caixão? O judeu nem pode tocar no caixão, o que você vai tocar aí? Eu imagino que aquela mulher, ela poderia ter falado 1000 coisas para Jesus. Mas naquele momento ela permitiu Jesus tocar. Naquele momento ela permitiu a palavra de Jesus entrar no coração dela. Não chore, não se desespere, ainda há uma esperança. Para a gente concluir, o ágape é o detalhe, o fator que muda tudo que nós somos. Jesus. Quem era você antes de Jesus? Eu faço essa pergunta para você. Ou quem é você antes dele? Quem era você? O que era da tua vida? O que era do teu casamento? O que era dos seus sonhos? O que era da tua vida financeira? Quem era você antes de Jesus e quem é você agora?
Analise o que mudou. Olha para aquilo que Deus transformou. Olha tanta coisa que Jesus já ressuscitou em você. Mas ainda há lugares que Jesus precisa tocar. Ainda há lugares que Jesus precisa tocar para que Ele possa ressuscitar isso. E eu queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. Jesus é o ágape que transforma tudo que somos. Jesus é o amor que nos encontra e fala para nós, ainda há esperança. Jesus é o amor que olha para nós e cura o nosso coração, a nossa alma. Nos transforma de condenados à morte eterna em herdeiros da vida eterna. Nos transforma de condenados ao pecado por uma natureza adâmica a direcionados ao céu através do sangue de Cristo e de uma natureza celestial. Ele transforma lágrimas em sorriso, liberta dos traumas, cura a nossa alma, restaura os nossos sonhos. Efésios 2, versículo 4 e 5 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos vivificou. Ele transforma aquilo que estava morto em vida. Ele pega aquilo que estava mortificado e transforma em vida. Ele dá vida novamente. Ele quer dar vida aos seus sonhos. Ele quer dar vida àquilo que você está enterrando nessa manhã. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração nessa manhã. Quebra as resistências. Se você nem sabe o que falar para Deus nessa manhã, fala assim: Jesus, toca no meu coração. Só fala isso. Se você não sabe o que falar, diga assim: Espírito Santo, quebra as minhas resistências. Não sou eu que vou ministrar no teu coração nessa manhã. Eu nem tenho poder para isso. Quem vai ministrar no teu coração nessa manhã é o próprio Espírito Santo. Porque Ele é o único que pode. Ele é o único que pode tocar no que está morto e transformar em vida. Então apresenta para Ele nessa manhã o teu esquife. Apresenta para Ele nessa manhã o teu caixão. Apresenta para Ele nessa manhã aquilo que você está no cortejo de morte. Apresenta para Ele nessa manhã aquilo que você está indo em direção ao enterro. Apresenta para Ele nessa manhã as áreas da tua vida que você tem negligenciado e enterrado. Apresenta para Ele nessa manhã as tuas responsabilidades que você decidiu enterrar. Apresenta para Ele nessa manhã as necessidades que você decidiu enterrar. Qual é o sonho que está morto? Qual que é a esperança que mataram? Qual que é o futuro que você está enterrando? Fala para Deus, abre a sua boca, fala para Deus. Diga: Jesus, é isso que eu estou enterrando. Vou aumentar o volume da música para você ficar mais à vontade. Mas fala para o Senhor nessa manhã, diga: Jesus, é isso aqui que eu estou enterrando. Jesus, esse é o esquife que eu estou carregando. Esse é o cortejo fúnebre que eu estou fazendo. Todo dia eu estou caminhando cada vez mais perto para a sepultura. Cada vez mais perto eu estou levando o sonho para ser enterrado. Cada vez mais perto eu estou levando aquilo que deveria ser um motivo de alegria para enterrar. Cada vez mais, Senhor, eu estou levando a minha alegria para a morte. Cantarabare, andarabasuriarás. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Rabacantoria rabas. Só é o fim quando Ele determina. Só é o fim quando Ele diz que é.
Na cantoria arabaço, riarás. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Vem curar nossas feridas. Vem salvar os nossos corações do abismo que nós mesmos colocamos ele lá. Vem salvar os nossos corações das nossas decisões impensadas. Vem curar a nossa angústia, transformar a dor em vida, Jesus. Vem transformar a dor em vida, Jesus. Espírito Santo, eu clamo ao Senhor, toca nesse homem, nessa mulher, nessa manhã, Deus. Toca nesse homem, nessa mulher que precisa do teu toque poderoso, que está enterrando, Deus, aquilo que deveria ser o motivo da vida. Ah, Deus, que está levando para a sepultura, Jesus, o sonho, a causa. Ah, Jesus, toca no coração desse homem, dessa mulher e ressuscita, trazendo a vida, Deus. Toca no coração, Senhor, dessa mulher, Deus. Toca no coração dessa mulher, Deus, que chora e clama, Senhor. No coração dessa mulher que chora e clama porque está enterrando a sua última esperança. Toca no coração desse homem, Deus, que chora, endurece o coração porque não tem coragem de dizer que está enterrando a última esperança. Rabacanturi arabás, arabás. Ainda há esperança. Há uma atmosfera profética nessa manhã. E aonde há uma atmosfera profética é aonde os sonhos são restaurados, é aonde as curas acontecem, é aonde os milagres são reais, aonde há esperança profética, aonde há atmosfera profética, há fogo do céu. Rabacantororiarás. Restaura o Espírito Santo. Repreende o espírito da morte, Deus. O espírito da morte que aprisiona o coração. O espírito da morte espiritual. O espírito da morte familiar. O espírito da morte no casamento. O espírito da morte nos negócios. O espírito da morte no relacionamento de pais aos filhos e filhos aos pais. Repreende, que caia por terra no nome de Jesus. E que flua o espírito da vida, que é o espírito da graça e da promessa. Traz vida, Espírito Santo. Rabari andará, cantor e arabás. Toca nos nossos corações, Deus. Esse é o nosso clamor nessa manhã. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.